Muito bom dia, que satisfação imensa para nós podermos nos reencontrar nessa bela manhã de segunda-feira, quando podemos elaborar mais uma vez nossas reflexões e nossa aprendizagem acerca dos direitos humanos e fundamentais. Sejam bem-vindos, portanto, aos direitos humanos e fundamentais. Já falamos que essa não é exatamente uma matéria, não é uma disciplina, é uma filosofia de vida, correto? Uma filosofia de vida que promete mudança, transformação, não apenas para nós, mas ao nosso entorno. Os tribunais, a OAB, os escritórios, a sociedade espera que essas reflexões nos tornem juristas melhores, mais sensíveis, mais humanos, mais irmãos, mais fraternos e mais cristãos. Pensando dessa forma, feliz por reencontrá-los nessa plataforma, gostaria de estar nominando cada um de vocês. Se sintam, por favor, não vou fazer uma chamada escrita aqui, tá? Mas vou fazer uma saudação, tá certo? A vocês, tá? Para que nós possamos aqui já irmos criando esse nível, né? No caso de interação, tá? Nós temos aqui, por favor, a Danila Almeida, tá? Temos também aqui, por favor, a Marina, né? Com licença. Então, a Danila Almeida, Marina Pires. Temos também a Beatriz, o Jean, o Orim, sejam todos muito bem-vindos. Já, inclusive, no caso, então, tivemos em contato no final de semana para o projeto integrador, parabéns, né? E eu tenho certeza que daqui a pouco teremos, se Deus quiser, sala cheia, né? O que nós buscamos, tá? Sejam muito bem-vindos. Espero que o final de semana tenha sido promissor e que nós possamos construir, nessa oportunidade, uma trajetória, tá? Em que o biodireito e a bioética, que nos foram apresentados na semana passada como sendo pontos cardeais dos direitos humanos e fundamentais, realmente possam ter uma dimensão ainda muito melhor, né? No caso, nesse nosso encontro. Parabéns, tá? Nós nos lembramos que na semana passada falamos sobre biodireito e bioética e descobrimos que a bioética e o biodireito são, com certeza, pontos extremamente relevantes e uma grande revelação para o conhecimento humano. Vida. A ética é aquela que nunca pode nos faltar. É exatamente o fiel da balança quando nós estamos, de alguma forma, buscando respostas para o nosso existencial, para o avanço das civilizações, em que a vida, a justiça, o direito e a lei se encontram em conflito, né? E o direito, essa grande ciência do belo e do justo, que nos apontará o caminho quando eventualmente estivermos aí diante de dilemas e conflitos que precisam ser mapeados dentro da razoabilidade para colocar a salvo direitos e interesses, né, no caso, pontuais e imprescindíveis para a história da humanidade. Importante estarmos aí atentos para o fato de que a bioética e o biodireito, na realidade, tomam fôlego a partir de 1970. Vocês se lembrarão de que em 1970, Van Rensselaer apresenta a civilização a sua obra chamada Uma Ponte para o Futuro, se lembram disso? E essa ponte para o futuro era chamada bioética, e ele nos convidava a refletir acerca de um sem número de matérias que colocam em evidência, né, no caso, a ética e a vida, e convida o direito e a lei para estarem, de alguma maneira, sendo esse ponto de equilíbrio, né? Será que todas as descobertas que a ciência, de alguma maneira, conseguir, podem ser efetivadas no coração da civilização? O direito, no caso, terá que avaliar quais são os impactos e quais são exatamente aqui os resultados desses avanços. Aí, na semana passada, por exemplo, nós vimos a clonagem humana. Se a clonagem humana, no primeiro momento, estiver, de alguma maneira, efetivamente em condição de ser realizada pela ciência, quais serão os desdobramentos jurídicos que essa clonagem, de alguma forma, estará, de alguma maneira, exigindo que o normativo jurídico avalie para que, ao estar acontecendo, né, no caso, na história da humanidade, possa trazer a todo tempo avanços e não, nem de longe, no caso aqui, situações que coloquem em risco, né, a humanidade. É importante observarmos que é por isso que nós temos uma lei, exemplo, né, que estará, de alguma maneira, nos
sendo apresentada, que é a Lei de Biossegurança, a Lei 11.105. Vou solicitar a vocês atenção especial nessa lei, 11.105 de 2005. Se entre o direito e a ciência, se entre o direito, né, no caso, e os avanços tecnológicos, se entre o direito e a biologia podem acontecer situações que, de alguma maneira, se apresentem arriscadas para a humanidade, se apresentem ameaças para a humanidade, de que forma a ética poderá contribuir, como sendo para nós, então, aí, para todo efeito, um ponto de equilíbrio. Então, a vida, a ética e o direito vão fazer com que nós possamos desvelar esse caminho da bioética e do biodireito. Aqui nós podemos lembrar, né, no caso também, a lei de transplante de órgãos. Nós podemos perceber, por exemplo, que na semana atrasada, nós tivemos aí uma ADI 5543 que admitiu e, ao mesmo tempo, possibilitou, né, que, de alguma forma, ao ser julgada pelo STF, tá, o Brasil pudesse estar convivendo com a doação de órgãos por pessoas homoafetivas, que era, de alguma maneira, um senão do Conselho Federal de Medicina e respectiva portaria, né, no caso, o 158 de 2016. É importante salientarmos que, dentro do que diz respeito ao biodireito e à bioética, nós vimos diversos pontos na semana passada. E aí a pergunta que fica é: até onde, no caso, o homem, o ser humano, poderá brincar de Deus? E aí Rabelais foi chamado para o nosso diálogo na semana passada, quando ele nos convidou a pensar a seguinte reflexão: ciência sem consciência é a ruína da alma. Ciência sem consciência é a ruína da alma. A ciência sem a ética, a ciência sem o direito, a ciência sem as ponderações que ela impõe, poderá colocar a alma da humanidade, não a alma de A ou B, mas a história da civilização a perder, caso não haja, de alguma maneira, essa análise bastante, no caso, criteriosa. E é muito importante nós entendermos que a todo tempo, seja indo ao supermercado ou a um laboratório, eu me depararei com a bioética, com o biodireito. Como assim, professora, ao supermercado? Bom, nós podemos perceber que essa lei, a 11.105, ela, de alguma forma, idealizou a regulamentação dos alimentos transgênicos. E nós podemos deparar com vários deles aí também nas prateleiras do nosso supermercado. Nós vamos perceber também que essa lei vai fazer, no caso, uma série de regulações com relação ao descarte, né, no caso, de materiais que efetivamente possam estar, de alguma forma, aí, vinculados às questões, no caso, terapêuticas hospitalares, né, no caso, laboratoriais, tá? Então, ela vai dizer, no caso, como que esse descarte deve ser feito, tá? Ela vai tratar de uma série de matérias, né, no caso, que passaremos agora a visitar, certo? E que são totalmente, no caso, então, relevantes para a aprendizagem do universo jurídico. Em direitos humanos, nós temos aqui um ponto sensível na nossa matéria, porque quando nós falamos de biodireito e bioética, nós estamos tratando de situações altamente dilemáticas, de elevados dilemas, né? Nós trabalhamos com o existencial humano. Na semana passada, por exemplo, vocês se lembram que nós falamos um pouco sobre a criogenia, ou criogênese, e dissemos que muitas pessoas estão buscando a morte da própria morte, ou seja, existem narrativas de que o Walt Disney e grandes nomes do beisebol norte-americano estão hoje em nitrogênio preservados para quando a clonagem humana tiver aprovação, né, no caso universal, que possa haver a tentativa, no caso de ressurreição dessas vidas. Tá? Enquanto nós estamos aqui trabalhando na criogenia, a morte da própria morte, isso é biodireito e bioética, nós temos um dilema paradoxal, exemplo, tá, do turismo da morte. O que é o turismo da morte? Existem, na realidade, diversos lugares, né, no caso, que, de alguma forma, nos permitem estar trabalhando a hipótese do suicídio assistido. Né? Então, existem voos completos, né, que se formam, por exemplo, para a Suíça, para um laboratório chamado Dignitas, onde ali as pessoas agendam, tal qual a mãe agendou a sua cesariana um dia para que essas pessoas nascessem, essas pessoas hoje agendam a própria morte, muitas vezes vão ali acompanhadas de esposas
né, de companheiros, de filhos, netos, tá? Com a finalidade de alguma forma, colocar ali, infelizmente, né, no caso, um adeus na sua história, tá? Como assim? Se de um lado esse mesmo ser humano busca a criogenia para matar a própria morte e viver, né, no caso, a vida eterna dentro desse plano em que nós nos encontramos, o mesmo ser humano, agora, no caso, então, pretende abreviar a sua vida por meio do turismo da morte. Tudo parece muito paradoxal, mas isso é biodireito e bioética para que nós possamos compreender que exatamente em decorrência desses extremos é necessário, no caso, fazermos essa reflexão. A eutanásia, né? Até onde existe a dignidade de se morrer, né? Até onde nós podemos dizer que é preciso defender uma morte digna, a questão do aborto, inclusive do aborto anencefálico, dentre outras matérias que precisam, no caso, certamente, sair debaixo do tapete e serem trazidas à tona. Nesse instante, pensando dentro desse contexto, desse apanágio, convido você a pensarmos um pouco sobre a lei de biossegurança, para que, dentro de um critério mais objetivo, possamos conduzir a nossa reflexão na data de hoje, considerando que, na realidade, no encontro anterior, nós tivemos uma visão panorâmica, mais genérica da bioética e do biodireito. Assim, pensando, então, a Lei 11.105 de 2005, localiza, por gentileza, nós estaremos também aqui projetando, ela não começa exatamente no artigo 1º. É curioso que essa lei, ela possui, no caso, de alguma forma aqui, uma declaração universal. Existe uma declaração universal da bioética, em que o mundo conjuga essa premissa. Assim como eu tenho a Declaração Universal de Direitos Humanos, eu também tenho a Declaração Universal de Bioética. E o Brasil assimilou essa declaração e trouxe para o seu artigo 225 da Constituição Federal, um artigo, no caso, precioso. Esse artigo 225 da Constituição Federal cuida que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo ser preservado pela coletividade, pelo Estado, para as presentes e futuras gerações. Então, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, ele acaba sendo, no caso, o ponto cardeal e o objetivo central dessa Lei 11.105, porque essa Lei 11.105, ela, com base na Constituição Federal, podem perceber que lá, bem na sua emenda, tá vendo lá, ó, regulamenta os incisos 2, 4, 5 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Por isso que uma lei, em geral, ela não começa no seu primeiro artigo. Ela vai iniciar em tratados internacionais, tá? Tal qual, né, no caso aqui mencionado, que é a Declaração Universal, né, no caso de biodireito e bioética, ou de bioética, e nós, na verdade, podemos visitar essa matéria na Constituição Federal e depois em leis infraconstitucionais. E então, o meu quarto dileto, quarto período, né, no caso, é exatamente dentro desse panorama que nos compete compreender, tá? Que a sociedade, ela não é nem de longe uma terra sem lei. E a ciência também não é uma terra sem lei. E os avanços são do nosso interesse, sim. Mas como regulamentar esses avanços? Se eu posso falar hoje de organismos geneticamente modificados, famosos OGMs, de que forma, no caso, eles poderão ser trabalhados, né? No caso, dentro da esfera do direito, qual a relevância, né, deles? Então, hoje nós podemos falar, no caso da fecundação medicamente assistida, tá? O que dizer, no caso, então, também do que nós temos aí de fecundação medicamente assistida, tá? Nós temos também, no caso aqui, aquilo que diz respeito a transplantes, né, no caso de órgãos, e nós temos ainda aquilo que se refere a situações ainda muito mais pontuais, né, no caso, conforme estão sendo discutidas hoje, né, no caso, em tempos de pandemia, na busca de preservação da vida. E, dentro desse contexto, essa legislação ela vem trazer para todos nós a garantia de que esses avanços vão acontecer, mas, ao mesmo tempo, não estarão interferindo na segurança sanitária, né, no caso da nossa sociedade. Não estarão interferindo na segurança sanitária e no destino da humanidade de maneira negativa, mas tão somente de maneira positiva. Por isso que se foi criado, né, uma comissão. Essa comissão é chamada a Comissão CTN-Bio, no artigo 10 dessa lei, né? Nós temos aí, vou pedir para projetar aqui o artigo 10,
tá? Esse artigo 10, ela vai nos remeter à criação até mesmo de uma comissão CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, porque não adiantaria dizer que existe uma lei para fiscalizar as questões atinentes à bioética, as questões atinentes à ciência, tá? Que teria uma lei para, de alguma forma, regulamentar se algum laboratório estaria ou não, por exemplo, desenvolvendo a clonagem, tá? Mas se essa lei existisse, mas não se criasse mecanismos de fiscalização, como essa comissão, por exemplo, e outros organismos mais, de nada adiantaria. Se tivesse essa lei, mas não tivéssemos condição de prevermos, por exemplo, penalidades, né? Como estão aí dos artigos 24 em diante, né? Dessa mesma lei, nós veremos que existem, do artigo 24 em diante dessa lei, nós veremos que existem aí, na realidade, punições. Se alguém, por exemplo, não está observando de maneira adequada, ou está ousando, né, praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto, embrião, tá? Se isso estiver acontecendo, existe, no caso, portanto, uma punição. Ou seja, essa lei, ela traz uma perspectiva, no caso, inclusive criminal. Ela não traz uma perspectiva só de conotação de disciplinamento ético, mas também criminal. Também de responsabilidade civil. Então, essa é uma lei que é uma lei completa. Traz perspectivas, no caso, então, cíveis, éticas e criminais, certo? E aí nós veremos que as penas variam, inclusive, até 5 anos de prisão. O descarte de objeto geneticamente modificado de maneira inadequada, né? Bem como também a prática de engenharia genética, a prática de clonagem humana, todos esses aspectos estão aí previstos como crime, tá? São crimes contra a civilização, contra a própria humanidade, né? No caso, que estão presentes, que, portanto, precisam ser tratados com seriedade. Se você vai para eventual exame, né, de ordem, ou um concurso público, ou uma prova de direitos humanos, ou você vai participar de uma seleção para estagiar em algum órgão público, essa, com certeza, vai ser uma lei cardeal, se você estiver estudando, né, no caso, a direitos humanos. É fundamental dizer que essa lei não se importa só para o direito. Essa lei, ela é importante para a medicina, tá? Para a enfermagem, para as pessoas que trabalham, no caso, nessa área farmacêutica, de laboratórios. Ela é importante para todas as pessoas, para todos nós, porque enquanto cidadãos e cidadãs, nos compete saber quais são os limites, quais são as dimensões, né, as permissividades e as proibições, né, que o ordenamento jurídico pátrio, no caso, nos outorga. Assim falando, vou pedir licença para a gente analisar aqui o artigo 3º dessa lei. O artigo 3º dessa lei é muito interessante. Nós decidimos chamá-lo, no caso, então, de biovocabulário. Por que biovocabulário? Porque ele permite-nos ter um nível de intimidade, de conhecimento, com termos que não são singelos para quem é da área do direito. Então, se você falou assim, eu fiz direito para não conviver com biologia, essa coisa de desoxirribonucleico, nossa, eu não quero ver isso nunca mais, que fique na minha avaliação lá, no caso de Enem. Não é nada disso. Se você fez, no caso direito, agora você vai retomar esses termos. Olha aí, tá vendo? Ácido desoxirribonucleico, tá? Que tá no artigo 3º, inciso 2. Tá? O que é um organismo? O que é engenharia genética? Nos importa conhecer isso? Sim, porque senão, se nós não soubermos esse vocabulário, nós não vamos entender nada do que está disposto na lei. Tá certo? O que é exatamente clonagem? O que é a clonagem, no caso, então, reprodutiva? O que seria uma clonagem terapêutica? Será que seria proibido uma clonagem reprodutiva? Tá? Mas não seria proibido a clonagem terapêutica? A clonagem terapêutica não seria para nós, por exemplo, em que pese está proibido pela norma, como vocês viram aí, né? No caso da clonagem terapêutica, no inciso 10 do artigo 3º, clonagem com a finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica. Será que não seria a clonagem terapêutica a morte da própria morte? Se a pessoa, eventualmente, no caso, tiver um problema coronário, tiver, no caso, então, um problema, no caso, então, cerebral, se tiver um problema de qualquer ordem, se ela puder reproduzir aquele órgão. Então, hoje, no caso, nós, de alguma forma, conseguimos substituir todos os órgãos, nós conseguimos criar uma terapêutica por meio da clonagem, e matamos a própria morte. Como é que nós podemos ler
eticamente, né, no caso, o impacto dessa questão no coração da humanidade. A bioética nos convida a pensar, será que a morte é um capítulo da vida? E se a morte for um capítulo da vida, de que maneira, né, no caso, a ciência poderá justificar a necessidade dessa clonagem? Mas, imagine, né, eu estava lecionando em uma certa faculdade, uma época, né, uma faculdade que eu muito primo, tá, muito admiro, e ali tinha um grande representante de turma, baiano, né, de Salvador, uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa que, de alguma maneira, está muito bem relacionado com todos os seus colegas. E um dia, esse rapaz, ele foi ao Festival do Quiabo, e, infelizmente, no caso, esse rapaz, que era modelo da Ford, ele voltou, né, infelizmente, com o seu fêmur enrolado numa camisa. Foi brutal, né, no caso, o impacto de um acidente automobilístico, e ele perdeu, né, aquela perna e foi, infelizmente, ter que conviver com um destino, no caso, totalmente diferente do que aparentemente lhe aguardava, né, se tornou uma pessoa que agora precisou de uma prótese. Não preciso dizer para vocês que esse rapaz viveu 10 anos, tá, em constante agonia, tá, precisou depois se internar para se libertar, né, no caso de dependência química, até que tempos depois ele nos deu a feliz notícia de que ele havia se recuperado e havia, de alguma forma, entendido, tá, que o destino tem seus propósitos, tem suas peças, e ele estava determinado a fazer aquela superação. Tá? Passou na OAB, um grande advogado hoje na Bahia. Mas não entendi, professora, onde é que você quis chegar? Será que poderia ser razoável entender que a clonagem terapêutica poderia reconstruir a perna daquele jovem e não conferir a ele, no caso, ele não precisar conviver com todas as mazelas que lhe foram ditadas, né, no caso, por um destino tão cruel? Será que nós podemos, de alguma forma, pensar essa hipótese? Será que, ao criar a perna, será que a ciência não estaria autorizada a criar voos mais altos? E se em algum momento nós pudéssemos pensar, no caso, em um filme que se chama A Espera de um Milagre, alguns de vocês devem ter lembrado desse filme, alguns de vocês, eu tenho certeza que viram esse filme A Espera de um Milagre, e ali existe, no caso, uma situação cuja punição, cuja condenação de um dos envolvidos, um dos protagonistas, foi nunca morrer. Aí você pode falar, nossa, mas que punição e condenação ótima, eu nunca morrer. Mas é muito curioso como que a partir dali nós vamos perceber como que é. Na medida que ele perde todos os seus entes queridos, na medida que a sua família se vai, sua companheira, os amigos, e que de repente ele passa a viver com a nova geração da qual ele era estranho, aí depois vem uma outra geração onde ele também era estranho, e por último, no caso, uma quinta geração onde ele era estranho, e, enfim, ele começa, de alguma forma, a achar que aquela pena estava demais. E é curioso como é que ele deseja agora, no caso, então, achar uma fórmula onde ele pudesse, de alguma maneira, ter o direito, né, de dar um adeus para a vida. É muito curioso, e aí isso entra dentro de um cenário que não combina com vocês que são tão jovens, né, no caso, onde a vida exala, né, no caso, a todo tempo, né, pelos seus sonhos, né, exala todo tempo pelos seus olhos, mas é interessante nós pensarmos que o direito de bioética, a bioética precisa mesmo, de alguma forma, estar dosando, né, os limites da ciência, porque o que será bom realmente para o futuro da humanidade? Quando o Van Wesley Borer fala o futuro, uma ponte para o futuro. Essa ponte para o futuro, no caso, ela tem que ser uma ponte de construção, tá? Onde, de alguma forma, possa caber também todas as demais gerações. Então, o 225 da Constituição Federal diz que nós temos que preservar esse meio ambiente, essa história, meio ambiente aqui no sentido de história para presentes e futuras gerações, tá? Bom, é interessante, portanto, que nós estejamos observando, porque quando nós falamos aí do artigo 3º, vou retomar aqui o artigo 3º com vocês, da Lei 11.105, esse artigo 3º da Lei 11.105 me permite, portanto, fazer aqui um resgate de vocabulário. O que seria engenharia genética? Nós já vimos aqui, por que nós fizemos essa viagem? Para vermos que a clonagem, até a própria clonagem terapêutica, nós não sabemos se seria exatamente o melhor para a humanidade, para o nosso futuro, não é isso? E é bacana que nós possamos entender que essa engenharia genética, ela traz consigo, para todo efeito aí, também os seus dilemas. Houve um momento em que, na Índia, houve uma adoção de uma política do filho único,
Porém, com o tempo, percebeu-se que havia uma prioridade para o filho homem. E o Estado entendeu que se uma mulher tivesse uma menina, mas quisesse tentar um garoto, essa mãe poderia entregar para o Estado essa menina e insistir com o filho. E isso fez com que surgissem abrigos, né, públicos, clínicas de acolhimento dessas meninas recém-nascidas. Num certo momento, um cinegrafista amador publicou uma imagem de meninas que foram consideradas, no caso, meninas sem falange, porque o Estado não dava conta de acompanhar aquelas meninas, de alimentar aquelas meninas. A criança, quando nasce e tem fome, ela tem o peito da mãe, aquelas meninas eram afastadas da mãe. O Estado não conseguia, para todo efeito, estar ali, na verdade, cuidando daquelas meninas, obviamente, como se fosse a sua família. Aquelas meninas, então, chupavam o dedo. A mamadeira não vinha, o leite não chegava, então elas comiam, né, no caso, com o tempo, né, o próprio dedinho, eram chamadas, no caso, anjos sem falange, né? E é interessante, no caso, a gente entender que a partir daquela publicidade houve uma mudança, e eles passaram a autorizar que, se a mãe fizesse um ultrassom, entender e visse que era menina, tinha direito ao aborto. Começou uma multiplicidade muito grande de mortes, né, de mulheres, porque o aborto é uma violência contra a mulher em primeira instância, né? Não vamos entrar aqui em julgamentos, né? No caso, nem de longe, com relação a questões postas que precisam ser debatidas e discutidas, a exemplo, né, no caso do aborto, referente às questões de ordem social, o aborto, no caso que está previsto na nossa legislação, o aborto terapêutico, né, quando coloca em risco a vida da mãe, ou o aborto sentimental, quando a criança advém de um estupro, de uma violência sexual, violando, no caso, o direito constitucional, a intimidade sexual da mulher. Tá? Nós não vamos trabalhar a hipótese agora referente a esse aborto advindo, no caso, na realidade também, daquele grande dilema entre os princípios, né, no caso da liberdade, né, no caso e da vida, quando nós estamos diante do pro-life e pro-choice, a escolha da mãe, tá, a vida da criança, tudo isso é muito dolorido, talvez em razão disso exatamente, que nem sempre essas questões são enfrentadas. Mas eu já sugiro a vocês que estejam atentos em outro filme, né? No caso, eu falei para vocês hoje sobre um filme chamado, né? No caso, um filme chamado, no caso, A Espera de um Milagre, que eu falei para vocês, onde há a morte da própria morte. Há um outro filme, vou até projetar para vocês aqui, que é um filme que, na realidade, pode ser pensado para vocês, tá? Que se chama O Desafio da Lei, tá? Se chama O Desafio da Lei. E aí, esse filme, O Desafio da Lei, ele é muito interessante, porque ele vai mostrar uma pessoa, né, no caso, um juiz norte-americano, que precisa estar julgando uma causa em que Virgínia, tá, uma das acusadas de ter praticado o aborto, em nenhum dos abortos aqui mencionados, não foi o aborto terapêutico, não foi o aborto sentimental, nem foi anencefálico, e aí ela é condenada, né, no caso, coincidentemente, no estado de Virgínia, tá, a alguns anos de prisão, ela pode vir a pagar, no caso, pena de prisão em decorrência desse aborto. O nosso Código Penal também tem esse capítulo, né, no caso, então, tem essa previsão. E o desafio da lei vai colocar, vai tirar debaixo do tapete uma série de debates, tá, uma série de hipocrisias, né, sociais, e vai permitir que haja uma reflexão muito importante, tá, acerca dessa matéria, tá? Então, eu sugiro a vocês, com relação ao aborto, vocês, para além do que está no Código Penal, para além daquilo que está, no caso, em uma obra de Habermas que se chama Dominus Life, né, no caso, esse livro Dominus Life, o domínio da vida de Habermas, Jürgen Habermas, que é na verdade, no caso, um cientista social, né, no caso, filósofo, no caso, alemão, tá? Eles vão nos permitir uma leitura filosófica, tá? Lendo Dominus Life, o domínio da lei, uma leitura também dogmática, a partir, no caso, do que está na nossa legislação, e também a partir do filme, quem sabe, né, uma forma mais suave, mais leve, nem tanto em razão das tensões que estão no filme, né, no caso, mas mais palatar, mais palpável desse debate, tá? Mas nós havíamos dito que, portanto, ali foi permitido, né, que se fizesse o aborto das meninas, né,
preterindo, né, no caso, suas vidas, para que a mãe pudesse insistir no filho homem. Resultado, muitas mortes de mulheres, né? Muitas, na verdade, no caso, muitas mães, né, que perderam, no caso, portanto, aí a sua vida, tá? E o seu destino, e muitas famílias ficaram ali, infelizmente, igualmente infelizes com aquela situação. Até que, mais adiante, né, percebeu-se o impacto daquela medida. Qual foi o impacto? 20 anos depois, havia muito menos mulheres, né, naquele país do que homens. Havia uma grande dificuldade, inclusive, de formação das famílias heterossexuais. A redução de mulheres a partir do critério seletivo houve, em tese, não uma manipulação genética, percebe? A manipulação não foi lá, no caso, então, na verdade, no zigoto. Não foi ali, mas foi, no caso, a manipulação na gestação. Mesmo já fecundada, a criança ou era abortada, ou era selecionada, tá? Ou era descartada, né? No caso, socialmente. E isso gerou um impacto social, porque em algum momento, no caso, havia um número desproporcional, né? Descomunal de homens e muito menor de mulheres, e a formação das famílias heterossexuais começou a ficar aí comprometida. E é interessante que, avançando, nós vamos nos dar conta de que, posteriormente, essa lei caiu e hoje nós temos a política do segundo filho, porque, por mais incrível que pareça, né, a sociedade foi se percebendo de quando você tem pai e mãe e um único filho, um filho cuidar de um pai e da mãe idoso, um filho sozinho cuidar do pai e da mãe idosos, no caso, começou a ser um dilema para o Estado. O Estado estava tendo que assumir, né, no caso, então, os cuidados com o pai e com a mãe, porque era o único filho que não estava dando conta, não estava conseguindo gerir essa situação, era, em tese, humanamente, no caso, na situação deles, muito complexo. Tá? Então, o Estado agora admite, no caso, a política do segundo filho, até para, de alguma forma, ele próprio Estado não ter que assumir, né, financeiramente os ônus, né, no caso dos cuidados com o pai e a mãe idosos no futuro. Mas, enfim, são questões que nos colocam, no caso, então, agora, diante de perguntas que o artigo 3º dessa lei, de alguma maneira, quer nos, de certa forma, né, no caso, nos apontar, tá, o que é um objeto geneticamente modificado. Esse vocabulário, ele precisa se tornar um vocabulário mais comum para nós, tá? Nesse biodireito, conforme nós falamos, vai identificar o que é a clonagem terapêutica, tá? Dentre outros aspectos. O artigo 3º, então, eu sugiro que haja uma intimidade melhor com ele, para que nós possamos, de fato, estarmos aí fazendo uma retomada e compreender, tá, a essência dessa lei. Mas o artigo 5º também, ele traz uma relevância pontual. E esse artigo 5º, ele nos permite, inclusive, associá-lo a uma ADI 3510, uma ação direta de inconstitucionalidade já julgada. E na semana passada até mencionamos essa ADI, sim, e ela está aí no sumário, né, no caso que nós te apresentamos. Nesse artigo 5º, nós perceberemos que existe a pesquisa prevista em embriões excedentários. Esses embriões, na semana passada, nós realmente, no caso, tivemos a oportunidade de estar explicando que eles precisam, de alguma forma, ser embriões considerados inviáveis, ter mais de 3 anos, e os genitores, né, precisam autorizar. É interessante quando essa lei coloca a palavra genitores. Será que a pessoa que coleta material para uma fecundação artificial e que tem aí 3 filhos e já não quer mais o restante, né, no caso dos embriões que se encontram em nitrogênio, vocês acham que eles se sentem paz daquele embrião que está em nitrogênio, que está congelado? Será que eles se sentem paz? A lei fala, nos chama de genitores. Bom, por isso que a lei fala que para que haja pesquisa em embriões excedentários, esses genitores deverão autorizá-lo. E essa autorização só é permitida se forem usados inviáveis para a fecundação. O padre Léo Pessini, na semana passada, apresentei para vocês algumas obras, tem uma obra que é dele, de bioética, ele fala sobre a possibilidade de, assim como você faz na fila, lá no fórum, um processo de adoção, assim como você faz um processo de adoção no fórum, ele sugere, e outros pensadores também, né, no caso, que possa haver também um processo de adoção de embriões. Esse processo de adoção de embriões, ele coloca que seria uma forma de se buscar superar esse receio que se tem de um descarte de embriões
de maneira inadequada, né? No caso, então, no ecossistema. Mas, ao mesmo tempo, também evitaria coisificar esse embrião, porque estaria colocando esse embrião em uma família agora, dando vida, dando projeção, né? No caso, para esse embrião, que terá a possibilidade, no caso, de se tornar membro de uma família que hoje, no caso, tem um sonho da maternidade, da paternidade, no sentido aqui, né, biológico, né? Mas é importante que nós estejamos atentos para o fato de que a pesquisa, conforme vimos na semana passada, ela tem o seu valor também na medida em que essa inviabilidade do embrião, que aqui foi colocado, é uma inviabilidade no sentido de demonstrar que ele teria pouco potencial ou nenhum potencial para fazer com que houvesse, né, no caso, então, a criação de um ser vivo que pudesse, no caso, gerar realmente, no caso, personalidade jurídica, capacidade jurídica, mas esse é um tema, no caso, muito delicado, muito sensível, o STF assim deliberou, não quer dizer, conforme dissemos também na aula anterior, né, que, na realidade, não se possa estar criando novos caminhos. É importante salientarmos que, quando trabalhamos essa lei, nós temos aí também o que diz respeito aos alimentos transgênicos. No 35, o artigo 35 dessa lei também prevê alimentos transgênicos. Esses alimentos transgênicos, eles por si só têm sido notabilizados, né, no caso, dia a dia, né, a indústria todo o tempo, né, no caso, vem avançando, inicialmente com soja, mas nós sabemos, no caso, que a tendência é que tudo isso toma uma proporção muito maior. No artigo 35, ficam autorizados a produção e comercialização de sementes de cultivares de soja geneticamente modificados, tolerantes, e glifosato, registrados no Registro Nacional de Cultivares, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós sabemos que, porém, apesar de ter sido aqui autorizado, traz uma série de exigências. Então, esse alimento geneticamente modificado, ele tem que estar identificado. Nem sempre isso acontece. Existem pessoas, infelizmente, sendo levadas a óbito porque têm alergia a um produto A ou B, e na etiqueta desse alimento geneticamente modificado deveria estar escrita ao mesmo tempo, ali, na verdade, esclarecendo que é um OGM, né, no caso, que é produto dessa transformação genética, essa omissão tem levado pessoas, infelizmente, né, no caso, então, a perderem suas vidas ou ficarem, no caso, então, com sequelas muito sérias. Mas, em nome do capital e do mercado, nem sempre se quer investir o suficiente para que essa fiscalização seja efetivamente, no caso, atendida. Então, o nosso apelo, né, no caso, na realidade, todos nós, é no sentido de que, de alguma forma, se não há como fazer recurso, tá? A ciência vai avançar, mas vamos lembrar, a ciência sem consciência é o que é a ruína da alma da humanidade, do destino e do futuro. Então, nós não queremos brincar de deuses, é preciso que, a todo tempo, essa autorização possa, de alguma forma, nos permitir também, no caso, que esses avanços possam chegar com a devida segurança. Dentre muitos temas, né, no caso, que nós podemos, de alguma forma, trabalhar em biodireito e bioética, é necessário entendermos também que nós temos aí um tema que é chamado de erro médico, tá? Nós vamos agora nos afastar um pouquinho da lei e vamos lembrar que erro médico também é um tema que, de alguma forma, é trabalhado em biodireito e em bioética. Esse erro médico, no caso, muitas vezes, na realidade, ele se dá em razão da má praxis médica. Essa má prática médica, ela equivale também à má prática da advocacia também. Um advogado, um magistrado, eles também podem errar. Aqui não se está colocando nem de longe um antagonismo entre medicina e direito, ao contrário. Pelo que diz a Lei 11.105, a medicina e a biologia são fundamentais para todos nós, evidente. Em época de pandemia, nunca foi tão importante, né? No caso, convivemos com a medicina como sendo um corolário, né? No caso da civilização, esses grandes heróis que se encontram aí no fronte de batalha. Porém, quando falamos de biodireito e bioética, nós estamos falando que, na verdade, assim como a Constituição Federal prevê o erro judiciário, tá? Na realidade, é preciso estarmos atentos aí ao fato de que uma desídia, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia podem ocasionar mutilações e mortes, e isso desafiar
a medula, né, no caso do biodireito e da bioética. E existe também, no caso, na verdade, dentro desse formato, muitas vezes, tá, a perda dessa vida pode vir através de uma prática equivocada, de uma negligência, de uma imprudência, pode vir também pela ausência de recursos, pode vir também pela negligência, no caso, então, dos setores públicos e privados, de atender minimamente aquilo que é necessário para o existencial do cidadão. Então, existem situações comprovadamente, né, no caso, postas, de pessoas, por exemplo, que deveriam estar fazendo uma cirurgia para, de alguma forma, amputar em razão do diabetes grave a perna direita, e infelizmente foi amputada a perna esquerda. E aí, dentro disso aí, a pessoa que já não teria como permanecer com a perna direita em razão do diabetes, como já foi tirada a perna a direita, agora ela ficou, no caso, sem, né, os seus dois membros. Tá? Um erro médico gravíssimo, já vimos aqui também situações que estão publicadas nas obras, né? No caso, Sérgio Cavalieri, né? Dentre outros que poderiam aqui ser mencionados. Vamos recordar aqui situações em que a pessoa deveria estar fazendo, no caso, então, uma cirurgia simples, né? Que, na realidade, não teria qualquer tipo de complicação em tese maior, por exemplo, de apendicite, tá? Mas houve, no caso, uma falha na anestesia e essa pessoa, lamentavelmente, foi levada a óbito. Ou situações, no caso, de crianças que foram submetidas, no caso, então, a um procedimento que aparecia, a princípio, no caso, singelo, que não poderia, no caso, nem de longe, mantê-lo no hospital por mais de 24 horas, tá? E aquela pessoa sair dali cadeirante, tá? Ou, né, pessoas que perdem seus filhos no parto, tá? Em razão do excesso, né? No caso, de exercício terapêutico, no sentido, no caso, então, de exigir um parto normal, quando deveria, em situações específicas, né? No caso, haver ali um parto, né? No caso, então, cesárea, em razão de se tratar de um sofrimento fetal, tá? Ou mesmo de uma mãe em situação, né? No caso de risco, enfim. Mas, na realidade, muitas vezes, no caso, essa vida se perde, tá? E a bioética, o biodireito são desafiados em razão, efetivamente, da ausência de aparelhamentos, no caso, nos hospitais. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo momentos em que não tem uma quantidade suficiente de respiradores, né? Nós já comentamos sobre isso aqui na semana passada. Não tem a quantidade suficiente de leitos. Então, o Brasil vem buscando fazer com que os setores privados, né, da saúde possam ter os seus leitos e os seus respiradores, no caso, socializados, né, no caso, com o poder público, buscando fazer, no caso, uma fila única aqui de busca de vagas, né, de equipamentos, ao mesmo tempo de tratamentos para que não haja aqui, infelizmente, né, no caso, o sacrifício como tem acontecido, né, no caso de tantas vidas, tá? E existe um filme que eu estou sugerindo para vocês, eu gostaria de comentar um pouco com vocês, e esse filme, ele está também, no caso aí, disponível para vocês já na plataforma, né, já se encontra aí no Google Classroom para vocês, se chama um ato de coragem. Esse filme, quando nós falamos de biodireito e de bioética, ele nos convida a uma reflexão, por quê? Porque ele vai dizer de um pai trabalhador que tinha, no caso, então, uma família que era uma família que ele muito amava, e de repente, no caso, ele se vê ali com 1 milhão de dificuldades financeiras, mas não abre mão de pagar, no caso, então, o seu seguro, tá? No que se refere aí ao seguro-saúde, para que, se por acaso ocorresse qualquer fatalidade, pudesse ter ali, efetivamente, no caso, um suporte de qualidade, tá? Mas qual não é a sua surpresa quando o seu filho, em uma prática de esporte que muito adorava, vem, no caso, então, a desmaiar e, uma vez convalescente, é internado, e se percebe, no caso, que a empresa onde ele trabalhava havia reduzido a sua jornada de trabalho e havia, sem falar com ele também, reduzido o alcance e a dimensão de cobertura do seu plano de saúde. E aí nós vamos perceber, naturalmente não vou contar o final do filme, peço a vocês para poder estudarem, né, no caso desse filme, e verem onde que ele desafia o biodireito e a bioética. Compete a vocês estarem analisando esse filme.
e verificarem, no caso, qual que é exatamente o papel do direito em situações dessa ordem, tá? Qual que exatamente deveria ser para todos nós, né? Enfim, tá? A alternativa que a, a ciência, né? No caso jurídica, associada aí à bioética, ao biodireito, poderia colocar-nos como sendo uma ponte para um futuro melhor dessa família, tá? O que vocês verão nesse filme se repete todos os dias, dentro dos sistemas, né, no caso que nós aqui convivemos, seja ele um sistema de saúde público ou privado, mas muito mais um sistema público, tá? Se você tivesse, no caso, que analisar esse filme e ao mesmo tempo, trazer para nós um parecer na semana que vem, no caso, na realidade, qual que seria exatamente a sua conclusão? Qual que seria exatamente para nós, né, no caso, considerando a abordagem que vem sendo feita de direito bioético, né, no caso, a sua sugestão, mas com base em quê? Com base na nossa legislação, tá? É interessante nós entendermos que dentro desse filme que chama Um Ato de Coragem, tá, nós temos possibilidades na lei brasileira. Você irá analisá-lo a partir da lei brasileira. Você verificará o que a bioética poderia fazer para contribuir em situação dessa ordem. Qual é a lei, né? Qual é a lei desse cenário, desse sumário que eu coloquei para vocês aí na nossa plataforma, né? Enfim, qual é a lei que melhor se avizinha? Qual é a lei que guarda mais intimidade com a solução desse filme, tá? E aí eu gostaria de estar caminhando já, né, no caso, para a nossa conclusão hoje, nos lembrando o seguinte: existe um grande autor de direitos humanos, que vocês têm trabalhado com ele, que é o Jorge Morgenstern. Ele traz uma circunstância, e eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar. Depois que eu terminar, eu pediria a vocês para entrarem no chat e me responderem, e dessa forma nós estaremos já caminhando para a conclusão, tá certo? Do nosso encontro de hoje. Tá? Nós teremos aqui uma questão objetiva, tá? E teremos essa questão, são duas questões. Uma vai ser uma questão objetiva, e outra, no caso, então, será essa que eu estarei apresentando para vocês. Jorge Morgenstern vai narrar o seguinte, em Biodireito e Bioética. Havia um casal apaixonado que estava completando 5 anos de casados. E Jorge Morgenstern, em sua obra chamada Direitos Fundamentais, ele vai narrar que, naquela situação específica, e ele vai trabalhar isso aí, baseando, né, no caso, em situações que são situações reais, ao fazer 5 anos de casado, eles levam a filha, combinam com a sogra, levam a filha para a casa da sogra e preparam, no caso, um jantar. E antes dele ir para casa, ele passa na floricultura, compra, né, um buquê de flores lindas, e quando ele chega, ele encontra a esposa sorrindo, em pé, e um homem na sua cozinha. Um homem sem camisa, rindo para ela, tá? Na sua cozinha. Ele não teve dúvida de que ele estava diante de um quadro, no caso, então, da mais extrema traição, da mais extrema infidelidade. Ele foi ao quarto, apanhou a arma e disparou contra os dois, assim, fulminantemente. Aquele era o seu dia do 5º aniversário de casamento. Depois que ele foi preso, ele percebeu, e ele descobriu que a esposa estava preparando um jantar à luz de vela para eles. E teve um problema ali, no que se refere, no caso, a uma infiltração, né, na encanação, né, na cozinha. E ela precisou chamar um bombeiro. Aquele moço estava ali terminando de consertar às pressas tudo aquilo que era necessário para que ela pudesse terminar um delicioso, saboroso e romântico jantar que ela estava preparando para o casal, conforme havia sido combinado. Esse moço nunca se perdoou. O que ele fez? Ele simplesmente confessou, ele teve 15 anos de prisão, e ele não fez questão de contratar advogado para recorrer de um milésimo de tempo sequer. Ele fez questão, arrependido, tá, de cumprir a sua pena. Qual foi a sua surpresa? Vocês se lembram que ele tinha uma criança, não é isso? Qual foi a sua surpresa? Quando a sua filha, que muito sofrida com a situação, né, perdoou o pai, continuou visitando o pai na prisão. Qual foi a sua surpresa quando, aos 15 anos, próximo aos 15 anos, ela descobre que ela está com um problema cardíaco seríssimo
e que ela tem que fazer um transplante de coração. Se ela não fizesse transplante de coração, ela teria 60 dias de vida. E não dava tempo de esperar uma filha de transplante. Aquele pai, então, tem uma ideia. Ele acha aquela ideia genial. Ele fala, nossa, eu tirei a vida da sua mãe e eu te devo a minha vida. Então, eu vou te dar a minha vida. Vamos fazer o seguinte? Vamos pedir o juiz para poder autorizar que eu te dê o meu coração. Eu quero doar para você o meu coração. Você tem 15 anos, tá? Você merece o meu coração. Eu aprontei com o seu destino, tirei a sua história do lugar, eu quero te dar o meu coração. A pergunta em biodireito e bioética para você. Em direitos humanos hoje, eu quero acompanhar vocês agora no chat, por favor. Você recebeu essa demanda. Você está, na verdade, diante de uma situação em que você está propondo, você propôs um processo. Tá certo? Qual seria o fundamento que você utilizaria enquanto advogado para propor esse processo no sentido de oferecer para a filha o coração do pai? Qual seria exatamente, no caso, quais seriam os seus fundamentos? Eu pediria a vocês aqui que o Jean e a Marina pensem, no caso, como juízes, enquanto aqui a Danila Beatriz e a N Caroline possam pensar como advogados. Então, eu gostaria de ter um parecer do Jean e da Marina como juízes. Como juízes, como é que vocês julgariam essa causa? A N, a Beatriz e a Danila diriam para mim, como advogados, quais seriam os seus argumentos? Quais seriam os seus fundamentos? Vocês entendem que essa seria uma ação possível? Vamos dialogar um pouquinho antes de concluir a nossa aula, o nosso encontro com Jorge Morgenstern, porque essa hipótese, no caso, não é a mais cruel que nós veremos aqui em biodireito e bioética. A biodireito e bioética, no caso, nos coloca em situações limite e nos compete, portanto, no caso, de alguma forma, encontrarmos horizontes e caminhos. Quais seriam as alternativas em situações como essa? Nossas juízas, nossos advogados, nossas advogadas. Se vocês preferirem que eu repita algum dado, eu posso repetir para vocês, tá? Então, em capítulo de biodireito e bioética hoje, no caso, nós estamos trabalhando com vocês, situações limites, situações extremas, tá? São questões que nos colocam diante da vida, do direito, da ética, da moral, mas que nos compete enquanto profissionais dessa ciência, né? No caso, com o olhar humanístico, sensível, criativo, idealizarmos, no caso, horizontes, alternativas e soluções, que nem sempre são as ideais, mas são as possíveis. Vamos combinar de vocês estarem habilitando os seus áudios? Vamos liberar aí os microfones para a gente ir conversando, por favor. Marina, Jean, Danila, Beatriz e N. Muito feliz que vocês tenham insistido aí, tá, para participarem. Falem para os colegas, por favor, tá bom? Que é necessário estarmos aí nesse encontro e essa aula estará também presente, sendo anexada para vocês aí, postada. Aliás, já está postada, né, no caso. Já se encontra aí postada para vocês, certo? Na semana que vem, vamos trabalhar um pouco sobre a questão do aborto nas suas dimensões, a eutanásia e o suicídio, certo? Aborto nas suas dimensões, eutanásia e suicídio. Eu só solicito a vocês que vejam esse filme referente aí ao desafio da lei, para ser um mapeamento para nós. Também vejam um pouco do Dominus Life, que eu disse a vocês, tá? Do domínio da lei, por favor. Tá difícil? Como é que nós estamos? Estão achando complexo aí o problema? Vamos ouvir primeiro aqui, então, a Marina. Vamos lá? Marina, passando para você a palavra, Marina. Vamos lá? Por favor.
Marina, você não conseguiu pensar em algo ainda? Mas não é fácil mesmo não, não é isso? Não é uma situação delicada? De repente, vamos, o que vocês acham de semana que vem a gente conversar um pouco sobre esse caso específico? Eu posso postar para vocês esse caso específico para vocês, do Jorge Malmestai. Vocês podem socializar com a turma, inclusive, pensar um pouquinho sobre esse caso, trocar ideias. E depois eu recebo de vocês um parecer, né, como magistrados, tá? E quais, como advogados, quais seriam os principais argumentos que vocês apresentariam para motivar, justificar, né? Ou, vejam bem, teria uma terceira alternativa? Haveria um caminho intermediário? Será que teria um caminho intermediário? Vocês concordam que possamos deixar essas respostas para a semana que vem e eu posto o caso escrito para vocês? Poderíamos? Então vamos combinar assim. Vamos combinar assim, então. Portanto, essa questão complexa, de cunho tão filosófico, né, no caso tão agudo, nós vamos, no caso, então, pensar a respeito, mas lembre que são situações dessa ordem que estarão, na verdade, visitando seus escritórios de advocacia, tá, seus gabinetes como magistrados, como promotores de justiça, né, no caso, certo? Tudo bem? Então, ultrapassado esse momento, em que vocês estarão buscando, no caso, então, refletir sobre essa matéria, aí vocês aproveitem, no caso, para aprofundarem, nós vamos postar para vocês, daí semana que vem nós vamos retomar, tá certo? E aí, enquanto isso, no caso, vocês coloquem para nós, por favor, seus pareceres, enquanto magistrados e advogados, coloquem para nós, por favor, aí, por favor, no Google Classroom, né, na plataforma, vocês coloquem as suas respostas, tá? Podem fazer, no caso, enunciado simples, não tem que escrever 10 linhas, 15 linhas, vocês só respondam com singeleza, sem problema, tá? Porque nós temos possibilidade de verificar quais são exatamente aqui os fundamentos. A partir das falas de vocês, das suas impressões, nós podemos aprimorar, né, no caso, e agigantar esse saber. Vamos responder agora essa questão que se encontra aí, é uma questão objetiva, por favor? Essa questão objetiva, só um instantinho, por gentileza. Maria, grávida de 5 meses, preocupa-se com a proteção dos direitos de seu futuro bebê. O marido de Maria, pai da criança, está hospitalizado, em quadro de saúde gravíssimo, e a relação de Maria com a família de seu marido não é harmoniosa. A afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é: nascituro goza de proteção jurídica, nascituro tem personalidade civil plena, nascituro não é titular de direitos subjetivos, embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal. Material genético humano congelado é um nascituro. Qual seria a resposta certa? Lembra-se que hoje nós já vimos um pouco sobre essa matéria, quando nós falamos da pesquisa em embriões excedentários, e que lá no artigo 5º da Lei de Biossegurança, né, no caso ela foi elaborada, inclusive com questionamentos pela ADI 3510, né, que permitiu a pesquisa em embriões excedentários. E então, como é que vocês veem essa resposta? Marina, parabéns, excelente. Justamente, é a letra A, a questão, né, que nós temos que responder, que a hipótese adequada é a letra A. Essa hipótese da letra A diz: nascituro goza de proteção jurídica. É diferente de dizer que nascituro possui personalidade jurídica. Cuidado. São
duas hipóteses muito próximas. Olha, nascituro goza de proteção jurídica. E depois, nascituro tem personalidade jurídica? Não. O artigo, então, a segundo do nosso Código Civil fala que a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. A lei põe a salvo desde a concepção, ou seja, salvo para quê? Para proteger. Né? Então, parabéns, Marina. Letra A. E qual que é o fundamento, hein, Marina? Vamos colocar o fundamento? Código Civil, artigo 2º. Código Civil, artigo 2º. Será o seu fundamento. Não poderia ser a letra B, porque não tem personalidade jurídica. Nascituro não é titular de direitos subjetivos? Como assim não é titular de direitos subjetivos? Depende. Na verdade, ele pode vir a ser titular. Ele pode vir a ser titular. Ainda hoje, no 9º período, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre alimentos gravídicos. Esses alimentos gravídicos é uma ação que se propõe para reivindicar pensão alimentícia para o bebê, né? Ainda em fase de formação, ainda enquanto embrião. Bom, e será que um avô pode deixar doação de um imóvel a favor de um nascituro? Pode também. O nascituro pode receber herança? Pode, ele pode receber herança. Mas haverá o quê? Haverá uma expectativa. Se nasce com vida, então essa herança é transferida para ele. Se não nasce com vida, então essa herança volta para o monte maior e é partilhada entre os demais. O embrião e o nascituro têm o mesmo tratamento legal? Já vimos, né, na verdade, que não é o mesmo tratamento, né? No caso, material genético humano congelado é nascituro? Também não. E não é nascituro por quê? Porque você viu exatamente, né, no caso, como resposta do STF, pela ADI 3510, né, no caso, que tanto não é nascituro que permite a pesquisa em embriões excedentários, tá? Mas se fosse o nascituro, não seria possível, no caso, seria exatamente trabalhar pesquisa em seres humanos, se fosse o caso, né? E aqui eu coloco reticências para não parecer que eu estou tratando com singeleza demais uma matéria tão profunda, certo? Algumas perguntas sobre a aula de hoje, eu vou abrir aqui um espaço, coloquem para mim, por favor, suas perguntas. Se vocês sentirem, no caso, então, que a matéria está bem pautada, no caso, é só dizer que não tem dúvidas, certo? Eu aguardarei uma resposta de vocês. Sem dúvidas, ok. Então, por favor, leiam com mais presteza a Lei 11.105. Quero explicar para vocês que não me cabe aqui, tá? Me desculpem, subestimar vocês e ficar lendo a lei na sua integralidade. Eu preciso pegar os pontos cardeais, aquilo que já gerou ADI, aquilo que tem, no caso, então, algum senão, porque no mais é o seu estudo autônomo que vai desenhar o seu caminho. Muito obrigada, um beijo para todos, tá? Aguarda aí a análise, no caso, postada, tá? Do caso do Jorge Malmestai, tudo bem? Muito obrigada, fiquem com Deus. Prazer, um beijo grande.